Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da revista Betel. Nós estamos falando da relevância da igreja e os diferentes aspectos dessa relevância. Hoje nós vamos estudar a lição 10, que é a lição de 8 de setembro de 2024, cujo título é A Relevância da Igreja na Sociedade e sua importante função social. Sim, a igreja deve estar envolvida em ações sociais, ajudar os pobres, os necessitados. O Senhor mandou que nós fizéssemos isso. A Bíblia diz no texto áureo aqui da nossa lição que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Às vezes aparece a palavra autoridade também. Então devemos nos submeter. A verdade prática é que a igreja, como uma instituição divina que é, ela deve ser luz do mundo e sal da terra, em todas as dimensões na vida. Enquanto a igreja estiver sobre a face da terra, ela deve ser diferente, fazer a diferença e fazer boas obras para que as pessoas vejam e glorifiquem ao Pai Celestial. O texto, referência dessa lição, se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 58, verso 6. Diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Vamos à introdução aqui dessa lição, onde essa presente lição busca contribuir na conscientização do povo de Deus sobre sua responsabilidade em todas as dimensões da vida debaixo do sol. Para tanto, se requer consciência quanto às diversas esferas da vida, em sociedade e ações coerentes com a fé que professamos, pautado nos princípios da palavra de Deus e na capacitação e direção do Espírito Santo para a glória de Deus. O primeiro ponto da nossa lição fala do papel social do cristão e sua participação perpassa por toda a história bíblica. Vamos lá, a presença de homens e mulheres de Deus no contexto de participações sociais tem seu início nos primórdios da humanidade e se dá de múltiplas formas, sendo a carreira na decisão em prol da sociedade civil com grande expressividade. O ponto número 1 e o ponto de partida aqui é que Deus tem o controle de todas as coisas. E o 1 diz: Deus é o Senhor, também da ordem social. Aristóteles afirma que o homem é um ser político. O homem pode ser apartidário, mas nunca apolítico. Deus nos fez seres gregários e que se relaciona diretamente conosco espiritualmente de várias maneiras. Mateus 6, verso 36. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor tem um propósito para todas as pessoas, e isso vai direcionar a nossa jornada na vida. Isaías 64, verso 4. Toda autoridade, conforme lemos em Romanos 13, 1, procede de Deus, pois é Ele quem estabelece
os reis e os remove. Daniel, capítulo 2, verso 21. Deus tem o controle de todo o universo e o governa de acordo com a sua vontade, soberana e diretiva. Vamos então ao ponto 2 da nossa lição, aonde a autoridade que ocupa posições civis e elevadas na Bíblia. Dentre os personagens que Deus chamou e que ocuparam funções civis elevadas, podemos citar pelo menos 4. José foi governador do Egito. Gênesis capítulo 41, versos 37 a 57. Davi, o maior rei conquistador de Israel. 2 Samuel, capítulo 2, verso 4. 2 Samuel 8, verso 1 a 14. Esther, a rainha da Pérsia. Esther, capítulo 2, verso 12 a 20. E Daniel, o jovem governador da Babilônia. Daniel 2, 46 a 49. Esses 4 personagens, José, Davi, Esther e Daniel, fizeram a diferença no exercício da sua autoridade civil, na vida de pessoas de seu tempo, porque estavam à disposição do Senhor no cumprimento da sua missão. O ponto 3, falaremos agora do Estado e a Bíblia. O Antigo Testamento traz à lume a ideia de Estado como a instituição da monarquia no antigo Israel, século 11 a 6 a.C. Conforme a narrativa bíblica, o juiz Samuel recebeu dos anciões do povo o pedido de que desse um rei para Israel, assim como tinha as demais nações. 1 Samuel, capítulo 8. O Novo Testamento retrata o Estado como instrumento ordenado por Deus. Romanos, capítulo 13, verso 1. Assim, os que resistem ao Estado afrontam a Deus. Romanos 13, verso 2. Se resistimos às autoridades, afrontamos a Deus, porque elas vêm de Deus. E nesse contexto, o Estado é sim servo do Altíssimo para aplicar a justiça. Romanos capítulo 13, verso 4. Logo, ele não é problema para os que fazem o bem, mas sim para os que praticam o mal. Romanos capítulo 13, verso 4. E 1 Pedro 2,14. Assim, nos é lícito pagar tributos e impostos ao Estado, de acordo com Romanos, capítulo 13, versos 6 a 7. Bem como temos a recomendação de orar pelas autoridades públicas, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 2. A igreja está sujeita à autoridade do Estado, desde que não haja interferência em nossa fé e em nosso culto a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 29. Bom, esse primeiro tópico, vemos que a presença de homens e mulheres de Deus na sociedade civil tem seu início nos primórdios da humanidade e se dá de múltiplas formas. Vamos ao ponto 2, falando dos princípios divinos e a sua aplicação na sociedade civil. Por orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos dar de ombros para a realidade de participação na sociedade civil, pois somos chamados por Ele para ser o sal da terra e a luz do mundo. Por isso, devemos ter critérios rigorosos para aqueles que vão nos representar. O ponto 2.1 diz que, como cidadãos desse mundo e exemplos para a sociedade, é necessário escolher bem os nossos representantes do povo. Num cenário em que a maioria dos eleitores declara que a religião é muito importante em sua vida, metade desses acredita que na hora de fazer leis, os representantes devem levar em conta o que dizem as tradições religiosas. A participação social é algo também extremamente necessário na igreja e deve ser fundamentada em princípios bíblicos.
Isso significa que o cristão deve analisar as propostas e as ideologias dos candidatos sobre uma ética cristã, escolhendo pessoas que se norteiam por nossos princípios e bons costumes. Isaías, capítulo 5, verso 20. Êxodo, capítulo 18, verso de número 21. Vamos ao ponto 2.2. O povo de Deus não deve ser omisso, mas participante. A omissão dos cristãos não corresponde aos princípios bíblicos, nem à expectativa de Deus. A omissão, segundo a Bíblia, é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tiago 4,17. Quanto à participação do povo de Deus em várias funções no Estado, há progresso surpreendente para a glória de Deus. Ao longo da história cristã, são notáveis as vitórias que o povo de Deus conquistou através do engajamento político. Por exemplo, o envolvimento cristão no Estado proibiu a queima viva de viúvas na Índia em 1829. Acabou com a escravidão no Império Britânico em 1840. Impediu a discriminação das mulheres na China em 1112. Proibiu também a segregação racial nos Estados Unidos. Portanto, nós vemos, tudo isso foi realizado por cristãos e pela influência que eles tiveram. Vamos ao 2.3. A igreja precisa, sim, de representantes que amem a justiça. O povo de Deus precisa participar efetivamente, priorizando valores éticos e morais do reino de Deus e conscientemente ser seletivo com o verdadeiro, cumprirem o bem justo e coletivo e que reproduzam a moral cristã nas nossas leis, na nossa Constituição. Dessa forma, a igreja ocupa o seu espaço e influência positivamente na sociedade, como Jesus mesmo disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aqueles que escolhemos como nossos representantes devem ser porta-voz da retidão e também da moral divina, em que tudo fazem seja um grande tribunal ou uma pequena ação comercial. Os que são vocacionados para esse serviço precisam olhar com especial atenção para os pobres, necessitados, e promover políticas públicas humanas e justas, conforme Provérbios 31, verso 8 e 9. Então, por orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos dar de ombros para a realidade de nossa participação social, assim que somos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição, falando agora do chamado da igreja para as obras sociais. A generosidade cristã não deve se restringir apenas aos trabalhos espirituais, missionários, mas também às obras sociais. Jesus nos chamou para ajudar os pobres em suas necessidades e ele mesmo declarou que os pobres sempre tereis convosco. Portanto, a igreja deve demonstrar o amor ao próximo através de obras sociais, vestindo aqueles que estão nus, dando de comer àqueles que estão famintos. A igreja deve fazer isso. Falemos da administração bíblica de acordo com o capítulo 58 do profeta Isaías, que descreve o jejum que Deus escolheu. Quando colocado em prática, atrairá vidas às igrejas, tornando-nos verdadeiros condutores da graça divina através de ações humanitárias. Todavia, para que se possa compreender melhor a missão que a igreja possui em relação às obras sociais, vamos entender o conselho divino retratado no livro do profeta Isaías, em Isaías capítulo 58, versos 5 a 11. Aqui vemos que a igreja deve fazer obras sociais, repartir o teu pão com o faminto, a semelhança do exemplo também deixado por Jesus,
que pelo menos em 2 vezes no seu ministério alimentou as multidões multiplicando pães e peixes. A Bíblia Sagrada, ela está cheia de mensagens que estimulam o crente fiel a trabalhar em favor daqueles menos favorecidos, daqueles que não têm vozes na sociedade. Tiago, capítulo 2, verso 15 a 17. Vamos agora ao ponto 3.2. Como desenvolver atitudes de ajuda ao próximo? São vários os aspectos envolvidos na exposição desse tema. Alguns aspectos serão determinados pelas necessidades, pelo local, as pessoas envolvidas, recursos disponíveis, entre outros. Assim, vamos considerar algumas ações que encontramos registrados na parábola que o Senhor Jesus Cristo contou ao doutor da lei, que apresentou uma questão ao Senhor: e quem é o meu próximo? Lucas capítulo 10, verso 25 a 37. Isso gerou naquela história que Jesus conta da parábola do samaritano. Encontramos nessa parábola atitudes que devem serem desenvolvidas para que se faça a diferença no socorro àqueles que estão necessitados. Em Lucas 10, 33, notar aqui que o samaritano ia, mas estava atento aos necessitados. Segundo ponto, estar atento é diferente de estar curioso, pois ao ver, ele se aproximou dele. Terceiro ponto aqui que vemos é que não o aspecto apenas cognitivo estava envolvido, mas também o aspecto emocional. A Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. E quarto, em Lucas 10, 34, no primeiro momento, ele fez o que podia. Vemos princípios que devem nortear, nos ajudar ao próximo. Aqui notamos que houve atenção, houve interesse por aquele que caiu na mão dos salteadores, houve conhecimento da verdadeira situação, houve compaixão e houve iniciativa para levar o homem para a hospedaria. Vamos ao 3.3, obras sociais como fator de crescimento da igreja. No que se refere à igreja, devemos estar convictos de que a vontade de Deus é que ela cresça para a sua honra e glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Todos os membros devem participar do crescimento da igreja como uma instituição, meditar na mensagem do Evangelho e orar para que Deus nos dê a consciência de que a prática de obras sociais pela membresia da igreja redunda em benefício para as pessoas, para a instituição e para cada um envolvido. Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Lembrando que não é pelas obras que nós somos salvos, mas somos salvos sim para fazer boas obras, conforme Efésios 2:10. Que a nossa oração seja pela salvação de todos aqueles que Deus colocar em nosso caminho e que nós sejamos um instrumento de Deus para levar não só a mensagem do Evangelho, mas também ajuda quando essas pessoas necessitarem. A generosidade cristã não deve se restringir apenas aos trabalhos espirituais, mas também aos trabalhos missionários, que também envolve as obras sociais. Vamos então à conclusão dessa nossa lição de hoje, aonde diz que a igreja é a instituição divina na terra. Tal verdade resulta em responsabilidade em todas as áreas da vida debaixo do sol, inclusive a social. A igreja deve ser a boca de Deus, os olhos de Deus, mas também os braços e as pernas de Deus aqui na terra. Afinal, a igreja é chamada o corpo de Cristo e como corpo devemos agir. E o próprio Senhor Jesus diz que seus discípulos são a luz do mundo e o sal da terra. Que o Espírito Santo nos capacite e direcione-nos em todo o tempo
para que as nossas ações contribuem para o bem da sociedade em que vivemos e que o nosso testemunho cristão venha para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Bom, esperamos que você entenda a importância da igreja nessa obra social, nessa função de ajudar os pobres e necessitados e também na nossa função de colocar no governo homens e mulheres de Deus. Semana que vem estudaremos a lição 11, onde falaremos da importância